A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, dia 1º de junho de 2025. Este é o domingo em que chegamos à conclusão da quaresma de aleluias e de glorificação de nosso Deus pela ressurreição do seu Filho, pela sua Páscoa. Portanto, chegamos à plenitude do tempo pascal neste vértice que agora nos entrega nesta semana de oração pela unidade dos cristãos rumo à festa solene de Pentecostes no domingo que vem. Bom domingo da Ascensão do Senhor para todos. Que Ele faça tudo ascender consigo rumo à pátria definitiva, deixando o mundo melhor do que nós o encontramos. Nossa missão é do baixo ao alto, da terra ao céu, de um ao outro, na comunhão, na unidade e na paz. Esta comunicação de vida e de dons é obra do Espírito Santo em nós. Por isso, saudamos a todos os comunicadores neste Dia Mundial de Oração pelas Comunicações. Que o Senhor recompense a todos os que patrocinam o envio da Boa Nova que chega até nós através de todos os meios, particularmente das tecnologias de que dispõem. Deus abençoe a Pastoral da Comunicação, a todos os seus membros e a quem os ajuda a fazer com que a Boa Nova do Reino dos Céus seja anunciada acima dos telhados, fazendo com que também cada membro da Pastoral da Comunicação e entre si eles sejam comunicadores, evangelizadores e evangelizados naquilo que fazem. Feliz domingo, parabéns e muita gratidão a todos os membros da Pastoral da Comunicação. Com a Igreja, neste domingo, rezamos dizendo: Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo da Ascensão do Senhor tem na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 1 a 11. O salmo responsorial será o Salmo 46, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 17 a 23, e o Evangelho em Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Deus nos abençoe com a graça de um feliz domingo. Preparemo-nos com a família toda para irmos à Santa Missa. Ponhamos a melhor roupa. Hoje é festa solene. Tudo deve ser solenizado neste domingo. O Senhor vai ficando, fica nos levando, e é com Ele, então, que vamos ouvir a palavra de Deus, para que possamos dela sermos testemunhas na força do Espírito prometido. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão de Jesus ao céu. E com este domingo completa-se 40 dias, uma quaresma de festa a Cristo crucificado, ressuscitado. A Páscoa é tão importante que é preparada por uma quaresma penitencial da quarta-feira de cinzas à sexta-feira santa e sucedida por uma quaresma de aleluias e de alegrias
pelas experiências com Jesus ressuscitado, que atinge sua culminância, sua plenitude, na festa da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. A próxima semana será a da oração pela unidade dos cristãos, que nos prepara para celebrar no domingo que vem a solenidade de Pentecostes. Nós estamos muito contentes e agradecidos a Nosso Senhor por ter nos trazido até aqui. E vamos ouvir o Evangelho de Nosso Senhor, que é a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É assim que termina o Evangelho de Lucas, o seu primeiro livro, que logo ao abrir o segundo, os Atos dos Apóstolos, no proêmio, no prólogo de Lucas, ele vai dizer: eu o enderecei a ti, Teófilo, amigo de Deus, depois de fazer uma pesquisa acurada dos fatos sobre Jesus Cristo, para que tu tivesses conhecimento completo dele. E onde termina o Evangelho de Lucas com a narração da Ascensão, sintética, concisa, começa o livro dos Atos dos Apóstolos com maiores detalhes. É assim então que entre o Evangelho que acabamos de ouvir e a primeira leitura encontramos um nexo muito interessante, para que dentro da obra do mesmo autor, em duas versões, nós nos demos conta de algumas coisas tão importantes. Como é uma concisão, Jesus, na expressão de Lucas, faz uma síntese da sua vida, que estava na Sagrada Escritura. Assim está escrito: o Cristo sofrerá. Portanto, Jesus morreu. E ressuscitará dos mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Após a ressurreição e Pentecostes, o Espírito vai conduzir os apóstolos a esta missão em todo o mundo, a todas as nações, anunciar que todos se convertam, para que os pecados sejam perdoados e, a começar de Jerusalém, o mundo inteiro contemple a salvação do nosso Deus. E os discípulos serão testemunhas de tudo isso, porque o Senhor vai enviar sobre eles o Espírito que o Pai havia prometido. Portanto, eles devem ficar na cidade, esperando para serem revestidos da força do alto, portanto, investidos no Espírito para a missão. É ali então que a igreja é consolidada, já tendo sido preparada e prefigurada
instituída por Jesus, agora a igreja vai ser marcada, ungida, crismada, para dar início à sua missão ad gentes, como luz dos povos, lumen gentium, a todas as nações. E então, deste modo, com estas últimas palavras, que Jesus, tendo dito que o Espírito virá, afasta-se dos apóstolos e os leva ao Monte das Oliveiras, perto de Betânia, onde ele sempre se hospedava com seus amigos, e ali ergue as mãos e os abençoa, e enquanto derrama sua bênção sobre seus amigos, deles se afasta subindo e é levado para o céu, e eles o adoram. A igreja viverá sua experiência de gratidão ao seu Senhor, de joelhos, com os braços erguidos, olhando para o alto e para o horizonte da missão. Se ajoelha para adorar e se levanta para ir a todas as nações anunciar a conversão e o perdão dos pecados. É assim então que tudo começa. De Jerusalém, com imensa alegria, tudo parte. E no templo, os discípulos estão sempre bendizendo a Deus. Deus, a última palavra do Evangelho de Lucas. Bendizendo a Deus, louvando ao Senhor, na força do Espírito Santo que atravessa toda a obra lucana, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. É assim então que nos preparamos para vivenciar esta semana bonita de oração ao Espírito Santo, pedindo a graça da unidade da fé de todos os que acreditam em Jesus. Se há algo de tão desconfortável entre os cristãos, é exatamente a divisão que fez cindir da Igreja Católica tantas outras ramificações que pregam costumes, disciplinas, autoridades diferentes, aqui e acolá se encostam a ela na compreensão sacramental, mas dela se afastam quando se trata da verdadeira unidade, na sua autoridade, na sua palavra, na pregação e na sua liturgia. Rezemos então para que o Espírito Santo, prometido por Jesus, venha e ajude a gente a se converter, a ter os nossos pecados de divisões perdoados, a nos tornar artífices de unidade, de comunhão, de paz, de junção de forças, para que se acabe entre nós o arrivismo e todos os ismos que tanto mal fazem à dinâmica pneumática do reino de Deus na Igreja e no mundo. Que o Senhor nos abençoe com a graça de um tempo bonito, fecundo, de santos e de santidade, de generosos e de generosidade, da abundância dos bens do Espírito. Vem, vem Espírito Santo, vem cantar em nós, vem orar por nós, vem falar através de nossa voz e de nossa vida. Vem Espírito Santo, nós somos teus. Conduze-nos estrada afora, como peregrinos da esperança, para que não nos cansemos jamais de anunciar ao mundo que Cristo morreu e ressuscitou e nos enviou a Ti, Senhor Espírito que dá a vida, para que tenhamos a vida eterna. E o mundo conheça que o Pai enviou seu Filho para que todos fossem salvos. Vem, vem Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom domingo a todos. Abençoe-lhe
o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.